Ô João, você tá preocupado assim, moço? Como é que não fica preocupado? Reforma tributária chegando, cheio de alterações e alterações que ainda não estão conclusas, ainda não tem uma certeza de como que vai ficar. Tem que ficar preocupado. Se você não está preocupado, deveria. Bom, galera, é o seguinte, antes que eu fale sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilha, porque vamos deixar aqui para vocês quais são as principais mudanças, os impactos da reforma tributária, a previsão, né, dela para os seus negócios e para a sua herança, já que nós estamos em um canal que falamos sobre o legado da família, sobre planejamento sucessório familiar, sobre estruturação de holdings, vamos dar ênfase para as heranças. Bom, vamos primeira parte. Reforma tributária, ela ainda não está 100% validada. Por quê? Eu estou gravando esse vídeo em julho de 2023, já passou pela Câmara Federal, mas ainda falta aprovação do Senado e ainda cabe alterações, certo? E fora as alterações, ainda existem alguns pontos que ainda não foram totalmente definidos como vai ser. E um desses pontos é sobre herança, ainda não definido. Então, eu quero trazer esse ponto aqui para vocês e chamar a atenção de vocês sobre o como vai acontecer. Um dos pontos mais significativos, a reforma tributária ela não terá início em sua totalidade de forma imediata. Ela vai ser escalonada. Então, alguns pontos, se aprovados em 23, podem começar a partir de 2024, a grande maioria somente a partir de 2026 e concluindo todas as alterações que estão previstas a partir de 2031. Então temos esse prazo, seria prazo de adaptação. Eu vou te falar, até estava pensando em fazer uma pausa de reflexão aqui. Tributarista terá trabalho em dobro. Por quê? Nós teremos que prever a tributação durante o tempo, né, que estamos vivendo, já pensando na próxima situação. Então, vai ser algo totalmente assim que somente aquele que tiver focado, estudando, buscando informação, vai conseguir trazer um benefício realmente que vai fazer diferença para o cliente, para aquela pessoa para quem ele está atendendo. Bom, vamos lá, passou a pausa. Seguinte, vamos a algumas mudanças que tivemos. Primeiro, unificação, criado o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Nós teremos dois IVAs, um com impostos federais, onde vai unificar PIS, COFINS e IPI, e outro com impostos estaduais e municipais, unificando o ICMS e o ISS. O federal chamado CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o segundo do município e estado, chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. É muita sigla e tal, essas ainda estamos nos adaptando, mas enfim, serão unificados. A forma, alíquotas, essas situações ainda vão ser divulgadas, né? Ainda temos alguns detalhes ainda, então por isso eu prefiro não me atentar a falar e deixar registrado algo que ainda sofrerá alterações, ainda terá consequências de alterações. Vamos a algumas situações, então vou colocar aqui alguns impostos que incidirão sobre a herança. Primeiro, não incide diretamente sobre a herança, mas eu tenho, você tem e muita gente tem. Todo mundo que tem um imóvel tem um IPTU para pagar. Então, todos os anos ali realizamos o pagamento do IPTU e que, conforme a proposta da reforma tributária, o IPTU passa a ter a base de cálculo, que é o que determina ali, podendo ser pré-definido pelo prefeito através de um decreto. Bom, deixa eu entender. Então, o prefeito não precisa de lei, ele não precisa de aprovação da Câmara, ele não precisa de um projeto, sei lá como que funciona, mas enfim, por um decreto, ele vem e fala assim, escuta, a partir de agora a base de cálculo é essa daqui. E, sinceramente, foi um dos pontos que me chama a atenção, porque se estivermos morando em uma cidade onde o prefeito tem uma visão voltada para os interesses da população, voltada para a situação real que acontece, vamos rasgar o verbo assim, se for um prefeito que
é bom, ele vai ser honesto ali, né, a ponto de fazer o que é justo para a população. Mas e a preocupação desses tantos mil, sei lá quantos mil municípios tem aqui, mas enfim, desses vários municípios que tem, será que todos terão esse bom senso de fazer isso? Hoje já temos, né, moro em Nova Mutum, Mato Grosso, e conheço cidades próximas a minha que, tipo, o valor já cobrado por municípios ali que são acima, às vezes igual ou acima do valor de mercado. E aí, o que vai acontecer? Será que vai aumentar ainda mais? Bom, enfim, esse seria um ponto que temos que tomar como atenção, porque esse, independente da situação, vai acabar afetando a todos. Segundo, que eu anotei aqui, IPVA. Bom, passa a partir de agora a ter a cobrança do IPVA sobre outros tipos de bens. Por enquanto era só sobre veículos terrestres. Agora aeronaves e também veículos aquáticos passam a ter. Mas qualquer uma vai subir o preço da passagem? Não. Aeronaves de tipo grandes, voos comerciais, essas coisas não terá IPVA. Porém, né, jatinho, helicópteros, essas terão. Outros, lanchas, jet ski, esses também terão IPVA. Por que o governo fez isso? Porque ele entende que, tendo essa cobrança, vai contribuir para os cofres públicos e é um jeito de taxar aqueles que são mais ricos, porque somente os mais ricos têm esse tipo de situação. Eu mesmo agora vou pensar direitinho sobre o fato de comprar um jatinho, um helicóptero, alguma coisa. Vou dar uma pensada aqui, já que vai ter esse valor agregado. Mas enfim, vamos lá. Seguinte, ainda falando do IPVA, outra mudança que vamos ter é a questão de que, pelo menos para mim, não ficou muito claro ali como que vai ser a cobrança do IPVA sobre veículos que poluem mais. Como que vai ser definido? Veículos mais antigos poluem mais? Tem esse ponto. E, por conseguinte, o aumento da alíquota, né, da taxa sobre o aumento da alíquota sobre os veículos de alto valor. Então, tem mudança aí também. Vamos lá para o que interessa agora. ITCMD. O que muda no Imposto sobre Transmissão, Causas Mortis e Doações? Sobre o seu patrimônio, que é constituído por você para deixar para os seus filhos através de um processo de transição ali, seja ele em vida ou somente após o falecimento, terá uma alteração. E a primeira alteração, e aí que eu acho muito significativa, é que a partir da reforma tributária ser aprovada, pelo menos é isso que está aqui, a partir de então, a primeira situação que temos que levar em consideração é que hoje o processo de inventário ele pode ser feito em qualquer estado, onde a família reside e tal, tá valendo em qualquer lugar. A reforma tributária traz consigo a legislação falando que tem que ser no local da última residência do falecido. Então, por que eles fizeram isso? Para evitar o tal do planejamento pós-morte. O que estava acontecendo? Muitas famílias, mesmo depois do ente querido ali ter falecido, eles verificavam e falavam assim, bom, se eu fizer o processo de inventário em São Paulo é um valor, se eu fizer no Rio de Janeiro é outro, se eu fizer lá no Acre é outro. Vou escolher qual que fica melhor. Então, para evitar esse tipo de situação, a legislação ela vem e fala assim, quer fazer planejamento? Faz em vida, porque pós-morte, fato gerador ocorrido, o inventário tem que ser feito no local, no endereço de última residência do falecido. Morou por último em São Paulo? Vai fazer o inventário em São Paulo. Enfim, é isso. Esta é um ponto bastante significativo, porque alguns advogados tinham essa estratégia de buscar o domicílio ali mais interessante, após a morte. Porém, isso em vida é totalmente viável fazer mesmo após a estrutura da reforma tributária. Por quê? Em vida você pode sim, que é através de um planejamento sucessório familiar, que é o que a gente fala aqui e é o que trabalhamos, é fazer esse planejamento de onde e como você vai fazer a sua estruturação dessa passagem de bens. Como vocês já sabem, no planejamento sucessório familiar nós pegamos patrimônio, transferimos para a empresa, essa empresa tem suas cotas divididas ali entre seus filhos, seus herdeiros, tudo. E no meio desse processo nós fazemos semelhante ao que é feito em um processo de inventário, só que com custos menores, numa situação bem mais favorável para aqueles que estão organizando. Qual que é a vantagem? Essa ainda assim dá para utilizar o domicílio tributário mais vantajoso. Então pensa nisso, né? De um lado o cerco está fechando e do outro lado ainda temos a possibilidade de nos organizarmos. Beleza.
O que eu tenho aqui ainda de alterações dentro do ITCMD? O ITCMD tem hoje uma possibilidade de cada estado, né, conforme prevê a Constituição, o Código Tributário Nacional, uma possibilidade de cada estado definir como vai ser cobrado o seu imposto. Então eu tenho aqui, por exemplo, Mato Grosso, alíquotas progressivas, 0, 2, 4, 6, 8%, como o Mato Grosso trabalha. Outros estados, Paraná, por exemplo, tem alíquotas fixas, direto 4%. Não me interessa se é bem pequeno ou de grande valor, 4%. Ok. Sabe o que vai mudar? Que a partir da reforma tributária, a ordem ali, digamos assim, é de que essa cobrança seja progressiva para todos. Então todo mundo vai vir, 0, 2, 4, 6, 8, né? O máximo hoje previsto em lei são os 8%, então, né? Quem já está habituado a esse percentual, ok. Para os outros estados vai sentir essa diferença. E uma outra situação, e aí acompanhando essa da alíquota, é que não foi falado nessa reforma tributária, certo? Mas existem muitas e muitas solicitações de estados, de parlamentares, tudo, para que a alíquota passe de 8, que é a alíquota máxima, para 20%. Tem outras alíquotas, mas a que mais se comenta é essa. Aí você pensa, hoje um processo de inventário com alíquotas máximas de 8% já comem, porque tem outras taxas, tem outros custos, tem custo com advogado, tudo, já come aproximadamente 20% se você não precisar vender nenhum imóvel para poder honrar esse compromisso. Imagina se você tiver que fazer, subir essa alíquota, agregar ainda mais esse custo. E eu vou deixar você pensar sobre isso, se vai ficar bom ou não, né? O que nós temos que fazer é nos antecipar a esses efeitos aí, a essas situações. Procurar organizar enquanto ainda temos um tempo, porque a partir do momento que tiver qualquer alteração, aquela regra tá valendo. Mas, por hora, vamos trabalhar com essa alíquota máxima de 8%, que é o que está previsto aqui, que é hoje o atual e é o que está trazendo a reforma tributária. Outro ponto que eu falei lá que tem algum impacto significativo também. Até então, heranças recebidas de outros países, heranças, né, de fora, elas são isentas, mas elas continuarão isentas até a reforma entrar em vigor. Por quê? A reforma prevê que esses bens recebidos do exterior, seja ele por doações ou por inventário, serão taxados, serão tributados. Então, a partir do momento que eles forem tributados, é um custo a mais para essa situação. E o que acontece é que tem muita gente que tem esses bens, conseguem receber de forma tranquila ali, tudo, sem a incidência de impostos, mas tem essa previsão de recolhimento de impostos a partir de então. Pode mudar essas regras, João, que você falou? Pode, porque ainda estamos em período de aprovação, certo? Sabe o que não pode mudar? O que não precisa de ninguém vir aqui e falar assim, vou aprovar isso e aquilo, é você deixar um like aqui pelo vídeo que a gente fazou. Esse daqui só depende de você. Você chegou até aqui, vai lá, deixa um likezinho e tá tranquilo. Não precisa vir ninguém aprovando, certo? O que acontece? Vamos ficar atento a todas as mudanças, cientes, vou colocar novamente, né? Cientes de que ainda existem pontos a serem definidos, de que ainda tem o que acontecer por aí, temos que acompanhar, porém com maior ciência ainda de que quanto mais postergarmos, quanto mais deixarmos para depois fazer o planejamento sucessório familiar, mais estamos arriscando o nosso tempo trabalhado, o nosso dinheiro e colocando o bem da família em risco. Então, por isso que o intuito desse canal é simplesmente fazer aquela chamada, falar, meu amigo, faça planejamento sucessório familiar, porque com certeza é uma opção interessantíssima para você. Beleza? Fico por aqui, valeu, abraço!